TVR, 3, 2, 1, vamos começar? Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao encontro Mães da Epilepsia, a dor marcada pela solidão, uma iniciativa da vereadora Cris Monteiro e da Associação Brasileira de Epilepsia. Compõe o painel de abertura as seguintes autoridades e personalidades. Vereadora Cris Monteiro, proponente desse encontro, e a senhora Maria Alice Suzelmil, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia e também proponente desse encontro. Convido para a abertura do evento a senhora Maria Alice. Bom dia a todas e todos. Participar desse encontro é uma grande honra e uma grande responsabilidade, pois nós estaremos dando voz à epilepsia, não somente trazendo melhor entendimento sobre essa doença tão pouco conhecida, como também trazendo as necessidades e dificuldades sofridas pelas pessoas com epilepsia e seus familiares. Em nome da Associação Brasileira de Epilepsia, agradeço à vereadora Cris Monteiro por dar voz à epilepsia e a doutora Daniela, a vereadora Janaína Lima e a doutora Daniela Fonte Bezerra e as mães do movimento Mães da Epilepsia. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Alice. Convidamos, então, para o seu pronunciamento a vereadora Cris Monteiro. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos que estão conosco agora nessa manhã. Para mim também é um prazer estar aqui fazendo a abertura desse evento. Eu falava com as participantes, um pouco antes de nós entrarmos ao vivo, que todas as questões que conectam com estigma, com falta de conhecimento sobre alguma condição, toca muito meu coração. Vários de vocês sabem, eu sofro de uma doença autoimune chamada alopecia areata, eu perco os cabelos, eu não tinha cabelos, eu sofri muito com estigma quando criança sobre isso. E já na fase adulta eu tive uma crise de epilepsia. E me cuidei, mas eu já era adulta, então a questão não transcorreu, mas eu fiquei muito assustada na época, né? Então, me toca pessoalmente a questão. E eu imagino o sofrimento, né, obviamente, das crianças que sofrem, dos adultos que sofrem, das mães que estão aqui conosco hoje. Mas a gente tem algumas coisas em ação na Câmara. Eu sou coautora de um projeto de lei, o 531 de 2018, que cria o programa de epilepsia na cidade de São Paulo. Esse projeto de lei já foi aprovado em todas as comissões, está aguardando a votação em primeira votação no plenário. E também o projeto de lei 532, sou coautora, que propõe acompanhamento educacional para os alunos com epilepsia, que também já está tramitando. Eu sou autora do projeto de lei 327 de 2021, que cria campanha informativa para as empresas e o poder público sobre a epilepsia, né, para acabar com o estigma que pessoas com epilepsia não podem trabalhar, ou enfim, que teriam essas questões. A gente sabe de pessoas que têm vidas com acompanhamento médico absolutamente normal. E a ideia de hoje desse encontro é que a gente fale do assunto. Quanto mais a gente falar, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão estar inteiradas do que é e vai ajudar na causa, vai ajudar as pessoas com epilepsia, vai ajudar as mães que tanto sofrem, a sociedade como um todo ganha com informação. A gente precisa sair do campo da escuridão, da ignorância, né, de que é uma questão, enfim, é uma questão médica como outra qualquer, com maior ou menor gravidade, mas que a gente, conhecendo, a gente vai ajudar a todos nós a termos uma sociedade melhor. Então, com isso, eu encerro a minha fala, desejo um ótimo evento para todos. Parabéns pela iniciativa de todos vocês que estão aqui comigo nessa manhã. Obrigada, Luciana. Muito obrigada, vereadora Cris. E convidamos agora para compor o painel de debates as seguintes personalidades. Senhora Maria Alice Suzelmil, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Doutora Daniela Fontes Bezerra, neurologista infantil, graduada em medicina pela Universidade de Vassouras.
Especialização em pediatria pelo Centro Universitário Saúde ABC, Faculdade de Medicina do ABC. Título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Especialização em neurologia infantil, área de atuação da pediatria pelo Centro Universitário Saúde ABC, Faculdade de Medicina do ABC. Mestrado em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário Saúde ABC. Especialização em epileptologia pela Liga Internacional contra a Epilepsia Virepa. Atualmente é médica afiliada do Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina do ABC, coordenadora do Ambulatório de Epilepsia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC. Ambulatório este especializado em epilepsia de difícil controle com abordagem em dieta cetogênica, avaliação cirúrgica, neuromodulação. Coordenadora do Ambulatório de Transição da Infância e Adolescência para a Vida Adulta. Médica, assistente no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, atuando na área de avaliações neurológicas neonatais. E também as mães do movimento Mães da Epilepsia. Nívia Colim, neuropsicóloga, Regina de Marque Boton, Alice Mendonça, Cileide Moura dos Santos e Débora Ferreira Castellani. Passo a palavra nesse momento para a senhora Maria Alice, que fará a moderação dessa mesa de debates. Anunciamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site saopaulo.sp.leg.br, em auditórios online, é o auditório 3, e também pelos Facebooks Cris Monteiro Novo e Associação Brasileira Epilepsia. Quem tiver interesse em fazer perguntas, por favor, utilize os chats dos Facebooks. Com a palavra, a senhora Maria Alice. Você está sem som, Maria Alice. Você está com o microfone mutado. Eu tinha fechado, desculpa. Eu agradeço a vereadora Cris Monteiro pelas palavras. Realmente a gente percebe, tenho assistido muito às reuniões feitas, né, com o grupo de idosos e as outras causas, esquizofrenia, as causas que têm sido defendidas, a gente percebe realmente essa inclinação, né, de defender as pessoas com necessidades especiais ou pouco atendidas ainda, né, pelas políticas públicas. Eu gostaria de falar um pouco da ABE, para que todos conhecessem. A Associação Brasileira de Epilepsia é uma sociedade sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1987, na Universidade Federal de São Paulo, com o objetivo de divulgar conhecimento relativo às epilepsias e disposta a promover a melhora na qualidade de vida das pessoas com epilepsia e seus familiares. Nossa luta é grande, né? Nós sabemos que as repercussões sociais e psicológicas das epilepsias são enormes, assim como os problemas enfrentados pelos pacientes com epilepsia e seus familiares. A estigmatização, discriminação e preconceito dificultam a inserção na sociedade e no mercado de trabalho, principalmente. Então, a obtenção e manutenção de empregos, relacionamento interpessoal, leva a dificuldades econômicas para a obtenção dos medicamentos anticrise. A maioria dessas mães, quando tem um filho com epilepsia, tem que cuidar desses filhos, mas elas não conseguem, elas ficam em casa muitas vezes, abrem mão dos seus trabalhos, mas elas não conseguem, por outro lado, um entendimento, né, do que isso provoca e da carga que tem na vida delas, econômica, porque se elas cuidam dos filhos, elas não podem trabalhar, né? Soma-se a isso a falta de atendimento médico e as terapias complementares. Nós sabemos que 2% da população possui epilepsia. E ao somarmos familiares e as pessoas envolvidas com a doença, podemos considerar um número 4 vezes maior. Desse modo, nós teríamos 4 milhões de pessoas com epilepsia no Brasil e em torno de 12 milhões de pessoas envolvidas indiretamente.
Esperamos e confiamos que, ao trazer nossas dificuldades, possamos encontrar o caminho para a inclusão da epilepsia na pauta das políticas públicas. Obrigada. Eu gostaria de convidar agora a doutora Daniela Bezerra, que tem Maria Alice, eu queria Oi. só, antes de você passar para as nossas palestrantes, anunciar a participação da vereadora Janaína Lima e convidá-la para a sua saudação. Pois não. Vereadora Janaína? Olá, Maria Alice, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a Cris Monteiro, a Associação Brasileira de Epilepsia, a Luciana Feldman e a todas as mães que estão aqui participando desse grande encontro. Para mim é uma grande honra estar fazendo aqui essa saudação, trazendo aqui o depoimento de quem tem esse problema, né? Então, eu entendo perfeitamente o que acontece, os desafios diariamente que os filhos de vocês enfrentam. Inclusive, a Maria Alice, a gente se conheceu na frente da Fiesp, lembra, Maria Alice? Quando você estava fazendo lá a manifestação. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, quero aqui cumprimentá-los por essa iniciativa, dizer que tudo que vocês entenderem que eu posso ajudar a Cris Monteiro, quero mostrar aqui o apoio ao projeto que ela protocolou de conscientização das empresas. A gente precisa desmistificar isso. Hoje, atualmente, eu consigo controlar as minhas convulsões com a ajuda do canabidiol, que eu acho que também é uma questão que a gente precisa conscientizar, que a gente precisa trazer para a sociedade a importância de termos esse medicamento legalizado, né, organizado pela Anvisa, e que isso não tem absolutamente nada a ver com o uso recreativo. A gente precisa trazer conscientização dos desafios. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho epilepsia com 4 meses de vida. Foi uma infância complexa, porque tem muitos preconceitos, muitas coisas que as pessoas não entendem, não sabem como lidar. Acho que há 10 dias atrás eu tive uma convulsão na Câmara, chamaram até o bombeiro, virou coisa assim, eu falei assim, gente, é só uma convulsão, eu só precisava que alguém fizesse uma massagem nas minhas costas e não deixasse eu morrer asfixiada. Então, enfim, eu acho que esse é um grande desafio da gente trazer consciência para as pessoas socorrer, a importância disso. E o resultado, né? Eu fiquei 3 dias com muita dor do corpo, eu não conseguia quase mexer o braço, porque eu não fui socorrida adequadamente. Isso é muito comum, né, com quem tem esse problema. Então, eu acho que um ponto aqui fundamental, eu acho que é o objetivo de vocês, eu imagino, né, que é mostrar que uma pessoa que tem epilepsia pode ter uma vida normal. Tá aí, né, grandes mestres, pessoas aí que fizeram a diferença na sua sociedade, como Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte tinha convulsões, Machado de Assis, poeta, aquele poeta famoso russo, que eu não estou conseguindo lembrar o nome. Então, assim, tem muitas pessoas que se destacaram na sociedade em diversas posições, e eu, como política, né, eu me considero uma ótima vereadora, responsável, honesta. Então, assim, meu problema em nenhum momento me impediu de exercer o meu mandato, de conseguir cumprir com lisura todos os desafios que foram entregues pelo voto popular. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade aqui. Eu estou à disposição, Cris, de tudo que você entender que eu posso ajudar, e parabenizar essas mães, porque eu sei o quanto é desafiador. Eu via todos os dias as dificuldades que minha mãe sofreu, né, por ter uma filha epilética, o tanto
tanto que ela sofre até hoje de preocupação, falar, ai, minha filha, você vai desmaiar na rua, você não pode andar sozinha, você não pode isso, você não pode aquilo. O coração de mãe é muito angustiado, né? Fica com muita preocupação, e eu acho que a falta de informação da sociedade é o que também preocupa grande parte dessas mães. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e contem comigo em tudo que vocês entenderem que eu posso ser útil. Obrigada, Lu, pela oportunidade também, pela permissão. Muito obrigada, vereadora Janaína Lima. E, nesse momento, passo a palavra, então, para a condução dos debates para Maria Alice. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vereadora Janaína. Lembro do nosso encontro, era um março roxo, nós estávamos na frente da Fiesp. Muito importante, maravilhoso saber que nós temos alguém com epilepsia dentro da Câmara dos Vereadores. Mais do que, ou além de defender a causa, realmente ter convivido e conviver com a doença é diferente. Né? Você sabe pessoalmente o que você passou. E quando vierem as falas, você vai ver sua mãe e você vai poder passar isso para os seus pares aí dentro da Câmara dos Vereadores. É muito importante, né? Porque você tem um respeito de todos eles e você vai trazer a palavra como uma igual, né? Não é alguém de fora que está falando eu tenho esse problema ou essa dificuldade. Maravilhoso. E gostaria de propor aqui, em primeiro lugar, que a gente faça um treinamento, né? A associação se disponibiliza a fazer um treinamento de primeiros socorros na Câmara dos Vereadores, para que todos saibam, né, como socorrer, o que pode, o que não pode, para que ninguém sofra da dor no corpo, né? Vocês recebem milhares de pessoas diariamente, a gente sabe que visitam os gabinetes. É bem importante que os funcionários e mesmo os bombeiros, né, a equipe de socorro da Câmara dos Vereadores saiba os primeiros socorros, né? Tem essa noção. Então, nós temos folders, já distribui bastante, nós podemos até distribuir, né? Agora tem o Dia Nacional, 9 de setembro, da epilepsia, onde nós podemos distribuir material e realmente fazer esse treinamento, talvez aproveitando a data. Super obrigada. Eu queria convidar agora a doutora Daniela Bezerra, que tem aquele currículo pequenininho que a gente pôde ver, sabe pouco de epilepsia, para apresentar a estratificação de risco da doença e a necessidade de um tratamento multidisciplinar. Doutora Daniela. Olá, bom dia, gente. É um prazer enorme, de verdade, do fundo do meu coração, estar nesse movimento. Para mim, hoje, significa muito estar aqui. Fazem mais ou menos 15 anos que eu convivo com a epilepsia dentro da minha profissão e sempre se tornou uma coisa em ebulição, algumas incertezas, a maneira como a população com epilepsia é tratada ou, às vezes, até desqualificada. E ao longo desses anos eu fui me preparando, eu fui estudando, eu fui buscando o meu melhor para entregar para as famílias com quem eu convivo com a epilepsia. É muito importante começarmos essa conversa, e aí eu me coloco como técnica voluntária aqui para expor isso, que a epilepsia é uma doença crônica, considerada uma situação clínica, mas não mais uma desordem neurológica, uma desordem mental. Ela é considerada hoje, por todas as definições em relação à Liga Internacional contra a Epilepsia, que é a instituição que todos nós que estudamos epilepsia seguimos, e desde 2014 nós consideramos a epilepsia como uma doença. E trazendo essa situação da epilepsia como doença, né, para o Brasil, nós não temos como desfragmentá-la do SUS.
Sistema Único de Saúde é um sistema, na minha opinião, maravilhoso, que ainda existem muitas brechas, muitas falhas, mas ele ainda é uma criança pré-púbere, se a gente parar para pensar em relação à maturidade do SUS no nosso sistema, e nós podemos ajudar ele a crescer e a se desenvolver. E eu acho que um dos motivos de estarmos aqui é esclarecer qual é o papel de todos nós que estamos aqui em relação à epilepsia e buscar, acima de tudo, políticas públicas para a epilepsia. Quando nós vamos estudar a epilepsia no Brasil, estudar, por exemplo, epidemiologia, nós fazemos dados aproximados, né? Nós precisamos medir, nós precisamos aferir, qual a quantidade real desses indivíduos, essas pessoas que convivem com a epilepsia, qual a necessidade real dos medicamentos, qual será o planejamento de política pública? Sim, precisamos de um planejamento de política pública para as pessoas com epilepsia. Então, quando nós direcionamos e abrimos um pouco essa discussão, vemos realmente que existe um hiato, um buraco muito grande entre todo esse conceito que eu trouxe, que a epilepsia é uma doença, e que ela precisa de políticas públicas. Por quê? Como qualquer doença crônica, como a hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, ela precisa de uma estratificação de risco. E quando eu falo de estratificação de risco, eu tenho que ampliar um pouco mais a discussão e fugir um pouco da infância e colocar a epilepsia como um todo, de que 70% das pessoas que convivem com a epilepsia terão uma epilepsia controlada com medicamentos. A gente chama isso de fármaco responsivo, ou seja, é uma epilepsia que a pessoa vai tomar a medicação e ela vai ter o controle das crises e ela vai ter uma vida que segue. E isso é muito importante, porque isso determina, por exemplo, o que a vereadora Janaína colocou, né? Que ter a epilepsia não significa dizer incapacidade. Então, eu tive a oportunidade de participar, substituindo um grande amigo, o Edu Caminhada, num evento, e numa empresa muito grande, e eu fiquei bem assustada com um comentário de algumas pessoas que se colocaram no evento, olha, eu tenho epilepsia, mas quando eu fui, por exemplo, em outras empresas, preencher a minha ficha de saúde no RH, eu não coloquei que eu tinha epilepsia por medo. Medo do estigma, medo de ser considerada incapaz de assumir o meu cargo, medo de ser quem eu sou ou que eu convivo. Então, é uma situação extremamente delicada, é uma situação onde eu falo, as pessoas que têm epilepsia não significa dizer que a epilepsia define essas pessoas, né? As pessoas convivem com ela, as pessoas precisam ter o tratamento adequado para ela e, acima de tudo, o diagnóstico e o acompanhamento de maneira adequada. E isso envolve políticas públicas de saúde. Para se fazer o diagnóstico, obviamente, como médica, eu vou falar que é clínico, mas existem exames complementares que vão, sim, me ajudar a estratificar o risco dessa doença. E aí, estratificando o risco, eu tenho que observar a estrutura do cérebro. Então, eu costumo comparar o cérebro com um cômodo, vou fazer uma analogia simples, em que quando eu faço, por exemplo, um exame de imagem com uma tomografia, eu vejo as paredes, eu vejo a porta deste cômodo, mas quando eu peço uma ressonância de crânio, que é um exame mais específico, eu vejo, por exemplo, até o mouse em cima da minha mesa, dentro deste cômodo. Então, para as pessoas com epilepsia, eu preciso ter autonomia e gerência de sistema público de saúde para que essas pessoas possam ter o que elas precisam para saber, olha, ela tem uma epilepsia dentro desses 70% que é fármaco responsiva, mas a gente tem que, por exemplo, fazer uma ressonância anual a cada 2 anos, porque ela pode ter, por exemplo, uma epilepsia que a gente chama de mesial temporal, que ela tem que vigiar, a gente tem que vigiar esse hipocampo, a gente tem que vigiar essa topografia do cérebro que se chama temporal,
para que a gente consiga evitar coisas mais sérias, inclusive dentro de um procedimento cirúrgico. Então, para isso, eu preciso de estratégias, de políticas públicas bem estabelecidas para acompanhar não só o diagnóstico, mas também o follow-up, o acompanhamento desses indivíduos no dia a dia. Além disso, existe um outro grupo de pessoas com epilepsia, que fazem parte de 30% das pessoas dessa população com epilepsia, que tem uma epilepsia de difícil controle. Epilepsia de difícil controle gera um impacto, custo efetivo muito grande na vida dessas pessoas, dos seus familiares, e é sobre isso, principalmente, que nós vamos conversar hoje com essas mães. Os 30%, eles precisam, essas pessoas com epilepsia de difícil controle, elas precisam de estratégias mais específicas, e o SUS vem para garantir isso. Por quê? Existem os princípios básicos do SUS, como a universalidade, mas também existe um princípio básico do SUS que se chama equidade, que é olhar mais para quem precisa mais. E a equidade dentro do Sistema Único de Saúde se encaixa perfeitamente dentro dessa população dos 30% de pessoas que convivem com epilepsia e que têm uma dificuldade de controle. Por quê? Porque essas pessoas têm um maior impacto em relação a comorbidades. Sim, a epilepsia como doença, como a hipertensão arterial sistêmica, também tem comorbidades, também tem lesão de órgão-alvo, e daí a importância de esclarecermos isso. Precisamos de saúde pública olhada, né, de uma maneira integrada para a epilepsia, como se tem para a hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Porque as comorbidades, elas podem aparecer em relação à depressão. Todos nós sabemos, né, que estudamos a epilepsia, que a depressão, ela é uma comorbidade extremamente frequente nas pessoas com epilepsia. A ansiedade, mas não é a ansiedade, eu estou ansiosa, não, existe um transtorno de ansiedade que as pessoas que convivem com a epilepsia têm, e aí eu posso amplificar isso em relação aos seus cuidadores, aos familiares, né? E aí nós vamos ouvir isso um pouco hoje, essa manhã. Além do que existem outros problemas, outras comorbidades que estão, sim, atreladas a órgãos-alvos, como, por exemplo, o coração. As pessoas com epilepsia que têm muitas convulsões, e aí eu vou chamar convulsão, um termo que a gente tem usado, né, muito menos, está em desuso, mas a convulsão, para que todos lembrem, é a tônico-clônica generalizada, é uma crise que eu acredito que foi o que a vereadora Janaína compartilhou com a gente no começo da sessão. E esta crise, quanto mais esse indivíduo tiver esse perfil de crise, maior é o risco dele ter lesão cardíaca, dele ter alteração de ritmo cardíaco, dele ter micro isquemias cardíacas e um risco alto de morte súbita. Então, isso precisa ser dito, tecnicamente falando, e precisa ser informado, e isso também precisa ser dividido, né, com o Sistema Único de Saúde, para que se haja, se tenha uma ação efetiva para identificar essas pessoas com epilepsia dentro desse grupo que é mais vulnerável a ter essas situações de órgão-alvo, como, por exemplo, essa alteração cardíaca e ter a morte súbita. A morte súbita, a gente não tem muito bem estabelecido todos os critérios que envolvem esse processo, sabemos que ele é multifatorial, mas nós conseguimos hoje, através de alguns estudos, identificar qual é o grupo, né, de pessoas com epilepsia que tem um maior risco de acontecer isso. E isso, à medida que nós temos essa informação como técnicos, nós precisamos dividir isso com a saúde pública para que todos juntos possamos dividir essa responsabilidade, possamos acompanhar esses pacientes dignamente, como o Sistema Único de Saúde preconiza. Então, além da questão dos órgãos-alvos, existem as questões dos medicamentos. Então, eu falei um pouco sobre os exames complementares que precisam estar disponíveis para que possamos fazer o melhor acompanhamento e identificar fatores de risco para lesões de órgão-alvo. Existem as questões da saúde mental dessas pessoas e também dos seus familiares. E existe também a questão dos medicamentos.
Os fármacos são hoje denominados anticrise. Se eu tenho um nome de fármaco anticrise, significa dizer que o medicamento ele faz parte do processo de controle e de qualidade de vida desses indivíduos, dessas pessoas. Se eu não tiver disponível esse medicamento, se ele é um fármaco anticrise, esse indivíduo vai ter crise epilética porque ele não tem o medicamento. E isso é essencial sabermos hoje. Se o SUS promove a hipertensão arterial sistêmica, que os medicamentos estejam à sua disposição para que ele não tenha as lesões de órgão-alvo, para que ele não desenvolva de maneira grave as suas comorbidades, nós também temos que ter esse olhar para a epilepsia, sim. Então, os medicamentos precisam estar à mão dessas pessoas, os fármacos anticrises epilépticas. Além disso, nós precisamos estratificar mais ainda esses medicamentos. Por quê? Existem medicamentos que são indicados para determinados tipos de crises, para determinados tipos de epilepsias, e a partir daí nós possamos estratificar melhor e direcionar para essas pessoas a melhor maneira de se acompanhar, diagnosticar e tratar. Muito obrigada, doutora Dani. Fundamental entender realmente a questão ampla, né? Precisamos de toda a formação de uma política pública, porque o problema é bem sério. Eu vou convidar agora a Nívia Colim, que é neuropsicóloga, líder do movimento Mães da Epilepsia desde fevereiro de 2013, mãe de um jovem com epilepsia que foi diagnosticado aos 7 anos e agora tem 19 anos, para falar, na experiência dela, sobre esse impacto da troca de medicamentos e a necessidade de leis específicas para a compra de fármacos anticrises, dando continuidade ao que a doutora Dani estava dizendo. Nívia, por favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, impactada em ver que, na abertura do nosso evento, nós temos uma pessoa com epilepsia nos representando de fato, né? Trabalhando, é uma pessoa totalmente capaz, a vereadora Janaína. Eu lembro o dia que ela nos abordou na frente da Fiesp, no último evento que tivemos presencial, a forma como ela se manifesta, e é isso que nós, enquanto mães, desejamos, que os nossos filhos tenham espaço, que os nossos filhos sejam acolhidos e que todos saibam como socorrer, que ela mesma acabou de citar, né? Se num ambiente público, onde nós deveríamos ter todo o acolhimento, né? Não há necessidade de chamar o SAMU a toda vez que tem uma crise, ela só precisava de um colo, ela só precisava de uma perna, como eu costumo dizer. Eu deito no chão e ponho alguém no meu colo, literalmente, apoio a cabeça na minha perna, viro de ladinho, espero aquela sair a secreçãozinha da saliva, porque no momento da crise as pessoas perdem o poder da deglutição, perdem a consciência, e esse é o que aperta o nosso coração. Nós, enquanto mães, queremos que os nossos filhos sejam socorridos, que as pessoas saibam como socorrer, né? E como a doutora Dani falou, 70% das pessoas têm vida plena, tomando a sua medicação, como quem tem uma hipertensão arterial alterada, um diabetes, que faz o tratamento dia a dia. Quanto mais os 30% que são as epilepsias de difícil controle. E foi assim que eu entrei neste universo, né, roxo, que é a cor que nos representa, porque de início a epilepsia do meu filho foi de dificílimo controle. Tivemos que trocar 20 medicamentos anticrises, até chegar hoje nesse controle para, teoricamente, ter qualidade de vida. À frente desse movimento de mães, eu acompanho não só a minha angústia de saber que o meu filho, em qualquer lugar, ele precisa ser socorrido, caso aconteça uma crise, porque, apesar de estar há quase 7 anos sem crise, ele vive a epilepsia todos os dias, né? Tem horário para alimentação, tem horário para medicação, tem horário para sono, e tem a questão
até do estresse, que a gente sabe que pode desencadear crises. Então, quando nós falamos que uma pessoa com epilepsia impacta 3 a 4 pessoas na mesma família, é porque a mãe, a família, precisa ter tranquilidade para encaminhar a criança para a escola, para saber que caso aconteça uma crise, ela vai ser bem assistida, para saber que ela vai ter um futuro, se ela for estimulada, se não houver um ambiente que tenha muito preconceito, que essa criança possa desenvolver as suas habilidades como qualquer outra criança. Então, a importância, né, cabe a minha fala hoje no papel do SUS, é proporcionar um tratamento adequado para que as famílias tenham tranquilidade em lidar com essa doença, que é uma doença neurológica, que é crônica, e que vai viver, a criança vai viver, vai virar adulto, e se Deus quiser, vai ser um idoso com epilepsia, né? Então, nós precisamos, para isso, ter a garantia de que não vai faltar a medicação, de que não vão faltar os exames, e que a gente sabe que é muito importante na continuidade do tratamento. Uma das coisas mais importantes que eu percebo que na qualidade de vida para com o meu filho foi saber que ele toma a medicação, que eu chego na farmácia e compro sempre o mesmo fármaco, da mesma marca, da mesma fábrica. Eu não quero citar nomes de fabricante, mas eu gostaria, um exemplo que eu dou sempre no grupo em que eu administro, é como se fosse um bolo de chocolate. Nós vamos fazer um bolo de chocolate, se eu usar um achocolatado, que tenha mais açúcar, né? Eu não vou citar marcas, tá, pessoal? Mas se eu usar um achocolatado que ele tem mais açúcar, nós não precisamos ser expertises para entender que aquele açúcar vai fermentar e que o nosso bolo vai ser alto, fofo, talvez não tenha tanto sabor do chocolate. Se eu usar um achocolatado com menos açúcar, com mais consistência, ele vai dar um bolo um pouquinho mais maçudo, mas também é um bolo de chocolate. Se eu usar um outro que ele é totalmente o cacau lá, a gente vai ter quase que um brownie, mas também é um bolo de chocolate. Ou seja, a finalidade é a mesma, porém o resultado é completamente diferente. Isso na saúde dos nossos filhos e que impacta muito na qualidade de vida é que quando a gente vai buscar uma medicação no SUS, que é um direito nosso, a cada mês eu pego uma marca de medicação que tem uma composição e que dá alteração nesse controle que a gente chama do nível sérico, da medicação no organismo. Então, não só isso, como a cada troca de medicação, para quem acompanha outras condições de saúde, por exemplo, a tireoide, é muito importante a quantidade ser dada da mesma forma. Então, não tem como faltar, gente. É inadmissível não conseguir uma medicação e falar, esse mês não veio. Como não veio? Primeiro que as mães, as famílias não conseguem uma receita, é remédio controlado, a gente precisa dessa receita para conseguir até comprar na farmácia. Sem a receita, a gente não recebe a medicação. Eles retêm a nossa receita, né? Quando a gente introduz uma medicação e que a medicação estabilizou, a gente não pode nem ficar um dia, às vezes nem horas sem medicação, porque o risco de crise com abstinência da medicação é absurda. As 2 últimas crises do meu filho foi porque não tomou a medicação por algum motivo, por esquecimento. Agora, por falta, por omissão, isso é inadmissível. Nós precisamos dessas garantias, né? E eu sei que falar de como nós chegamos na qualidade e no controle de crises que o meu filho tem hoje é quase que utopia, porque foi feito um tratamento, um convênio com médico particular. Mas o que eu desejo para todas as famílias é que eles tenham os mesmos direitos que o meu filho teve. É possível, se nós fizermos a nossa parte, como eu falei no começo, com horários, né, com regularidade no atendimento com o médico, com os exames, é totalmente possível. Então, nós precisamos de políticas públicas que entendam que
as famílias, como a Janaína falou no começo, a vereadora, a gente vai ficar em paz quando a gente souber que se o nosso filho, por acaso, perder a consciência em qualquer lugar, ele vai ser bem assistido, seja na escola, seja no trabalho, e que as pessoas entendam que qualquer pessoa, a qualquer momento na vida, pode ter uma crise convulsiva, como a vereadora Cris falou, que teve um episódio que foi bem assistida e que hoje também tem a sua vida plena, profissional, enquanto mulher, enquanto profissional. Mas para isso nós precisamos divulgar, seja na Câmara Municipal, seja nas escolas, que os professores saibam, né, que os profissionais saibam que a epilepsia existe e que não é só essa crise tônico-clônico generalizada. Existem diversos outros tipos de epilepsia e que, às vezes, passa imperceptível. Então, os professores precisam ser treinados, né, para olhar que aquela criança está tendo uma crise de ausência, às vezes alguém no trabalho, e esperar um pouquinho para ela voltar, e fazer com que isso, nós precisamos de leis, que não é porque ela teve uma crise que daqui a um mês ela vai ser mandada embora. É só esperar essa pessoa retomar a consciência, como a própria vereadora Janaína falou. Às vezes ela precisa de um dia, porque ela se machucou muito no momento que ela caiu da crise, às vezes chega a ter até torção, quebra alguma parte do corpo, mas ela tem plena capacidade de restabelecer Nívia, vamos só esperar um pouquinho, deu algum problema aqui na transmissão e a gente retoma, porque não tá transmitindo. Só um minutinho. Mas tá gravando, né, Luciana? Sim. Parece que voltou, licença. Meu marido acabou de falar aqui que ele conseguiu mesmo? Abriu agora, voltou agora. Então, vamos lá. Então, pedimos desculpa aí pelo inconveniente. Por favor, Nívia, continue sua palestra. Eu não sei aonde nós paramos, mas, assim, nós dividimos um pouquinho de fala para cada mãe, né, e para cada representante aqui, e o meu apelo é para que a gente consiga, dentro das políticas públicas, uma lei que determine que quando a gente começa um tratamento com algum fármaco, algum anticrise, com aquela marca, seja ele de linha, seja ele genérico, seja ele similar, não interessa, mas que a gente comece e que dê continuidade com o mesmo fármaco, para que não haja essa alteração cada mês que a mãe vai lá buscar a medicação, ou que a própria pessoa com epilepsia, ela recebe porque a gente sabe que tem licenciatura, como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. E que cada mês vem uma marca, e isso dá muita alteração no tratamento, né? Então, a outra coisa é que não falte, né? A importância da continuidade da medicação, não é como uma dor de cabeça que você não está bem, você toma um dipirona ou depois você toma um paracetamol, não é, gente, tem que ser a mesma medicação, né? Um olhar diferenciado para a epilepsia de difícil controle como doença crônica neurológica nas prioridades de vacina. Nós perdemos várias pessoas com Covid porque não tivemos a prioridade da vacina como doença neurológica crônica, porque o que acarreta quando a pessoa adquire o vírus, o Covid, ela tem tudo isso que a doutora Dani explicou como consequência. Então, desencadeiam crise, é muito mais difícil para estabilizar, e a gente já tinha essa prioridade na vacina da gripe, então tem que ser colocada como prioridade, né? A gente não pode abrir mão das prioridades de uma doença de difícil controle, uma doença neurológica crônica, né? Eu peço para que as autoridades tenham um olhar bem atento, porque isso impacta até financeiramente para o SUS, porque se uma coisa tão básica como a medicação ou como a vacinação, quando descontrola, esse 70% de um universo de pessoas que poderiam ter essa vida normal, entra nos 30% lá de difícil controle. Então, já é muito difícil, né? Então, a gente precisa de um olhar diferenciado para as epilepsias.
né? Esse acolhimento às famílias que nós fazemos há mais de 8 anos é muito importante, como a doutora Dani, como a doutora Maria Alice falou. A epilepsia, quando bem assistida, ela livra outras comorbidades, como a depressão, a síndrome do pânico, impactos sociais, porque a pessoa deixa de ter uma vida normal, seja em escola, seja em trabalho. Então, a gente precisa de divulgação, né? Eu vejo tantas doenças, né, com propagandas da própria prefeitura, do município, né, falando sobre outras doenças. A epilepsia, tanto quanto essas que a doutora Dani citou, é uma doença que precisa ser divulgada. Precisa ser divulgada em novela, em filme, em teatro, mas a gente precisa de uma propaganda para que a gente passe a falar, como eu sempre digo, de dentro para fora. A própria família precisa falar, a própria pessoa com epilepsia precisa falar com naturalidade, porque aqui qualquer uma de nós, a qualquer momento, pode ter uma crise. Por exemplo, eu sou diabética, eu posso ter uma crise hipoglicêmica e ter um quadro de uma convulsão, mas isso é um fato isolado. A partir da segunda crise, a gente pode ter um diagnóstico de epilepsia, ou um trauma encefálico, ou um AVC, a pessoa pode pegar uma meningite, e a partir dali passar a ser uma pessoa com epilepsia. Então, além desses 2% da população, qualquer pessoa precisa saber que a qualquer momento ela pode se tornar uma pessoa com epilepsia. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, eu fico à disposição, agradeço por estarem dando esse espaço para a gente falar, começar a falar e lutar para os nossos direitos. Obrigada. Obrigada, Nívia. Como dizem, basta ter um cérebro para ter uma convulsão, né? Exatamente. Não é, todos nós estamos expostos a isso, né? Eu gostaria agora de chamar a senhora Gina, de Mark Botton. Ela é educadora física, fisiologista e ex-microempresária. Ela teve que abandonar a profissão para se dedicar a seu filho, Bernardo, que tem síndrome de Dravet, ele tem 6 anos, e ela é representante do grupo Síndrome de Dravet Brasil. Regina, eu gostaria que você falasse um pouco a sua trajetória no diagnóstico do Bernardo, né? A importância de um diagnóstico precoce e como é que foi. Rê? Bom dia, estão me ouvindo bem? Tá joia. Bernardo tem 6 anos, eu sou uma minoria da população, porque a gente pode ter um convênio, e mesmo assim ainda eu tive que brigar para ter o diagnóstico dele. Bernardo, ele tem uma epilepsia de difícil controle. A princípio, antes do diagnóstico da síndrome de Dravet, a gente cuidou como epilepsia de difícil controle. Bernardo tinha horas de crise, né? Diferente das pessoas, da grande maioria, que não precisa de socorro, Bernardo sempre precisou de socorro. Muitas vezes a gente chamava uma ambulância, porque no começo eu nem sabia o que era, ele era pequenininho, tinha 7 meses, quando ele começou com a primeira crise, eu achei inclusive que era um soluço, né? Porque ele não tinha tantos abalos, mas não sei, me deu um lapso, eu falei, isso daqui é uma crise convulsiva, saí correndo, chamei minha vizinha, enfim, tudo aquilo, mas as crises dele sempre foram muito longas, né? Essa primeira crise durou mais ou menos 1h20, e ele tomou várias medicações, né, no pronto-socorro, não conseguia acessar, e aí aquela coisa, faz uma tomografia, faz uma ressonância, né? Porque eu ainda faço parte daquela população minoria, onde eu consigo ter esse recurso desses exames, esses exames mais, digamos, mais simples. Nada foi detectado. Então, Bernardo foi diagnosticado de cara como uma criança com epilepsia de difícil controle. E aí vamos testando medicação, né?
e aí testa uma e nada, e eu não conseguia nem sair do hospital, porque ele tinha uma crise atrás da outra. Quando eu estava quase para ter a alta, ele tinha outra crise, internava de novo, fazia mais exames. E tentamos de tudo nessa época. Aí até que eu consegui controlar com 3, ele saiu de um hospital tomando 3 medicações, um bebê de 7 meses, com 3 medicações, e você não consegue nem dar tudo isso de medicação para uma criança, né? E até conseguir que aquela dosagem fique bem. Enfim, foi uma luta, trocamos várias vezes de medicação, até ele ter uma crise com uma parada cardíaca, porque durou 3 horas essa crise dele. Eu falei assim, chega. Falei para o médico, né, o neuro na época, eu falei assim, a gente precisa ver, não dá mais para continuar assim. Daí descobri que existia um exame que eu nunca tinha ouvido falar, chamado exoma. E esse exoma, ele detecta algumas mutações que podem causar essa epilepsia de difícil controle. E o médico ainda falou para mim, ele falou assim, olha, não existe medicação, talvez, para aquele tipo de mutação, mas existem medicações que você não pode usar com algumas mutações. E, para nossa surpresa, Bernardo, com 1 ano e 9 meses, ele fez o exame de exoma, e aí deu essa mutação no canal de sódio, o SCN1A. E Bernardo já tinha usado todas as medicações que não podia, inclusive uma no hospital, por isso que ele entrou em coma. Bernardo já teve, hoje em dia ele tem 6 anos, ele já teve 48 crises convulsivas, 98% delas por volta de 2 horas, mas até eu não ter o diagnóstico era muito pior, porque aí eles aplicavam uma medicação no hospital que piorava a crise dele, e aí ele entrava em coma mesmo. Bernardo já entubou 7 vezes. Meu filho já morreu e voltou para mim, eu não sei nem quantas vezes, acho que é coisa de Deus mesmo em oração. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tive esse diagnóstico dele quando ele tinha 1 ano e 9 meses. Mas eu vejo crianças com o mesmo perfil de crise, essas crises de difícil controle, que duram horas e que não conseguem ter um diagnóstico. E o que acontece? Essas crianças tomam medicação errada durante muito tempo, medicação que são contraindicadas para algum tipo de mutação que elas tenham. E isso vai dando mais comorbidades, né? Nós temos hoje adolescentes e adultos no grupo da síndrome de Dravet que tiveram esse diagnóstico tardio e que tomaram por anos medicação errada. Ou talvez a medicação que não era tão indicada, porque não tem medicação certa hoje em dia para algumas mutações, mas tem medicações e combinações que dão mais certo. Então, o médico, de primeira, ele já pode tentar essa medicação. A gente não sabe ao certo, hoje em dia, os adultos que são mais debilitados com a síndrome de Dravet, se isso é da própria síndrome, ou se isso foi de tratamento errado durante muitos anos, porque foi tratado como epilepsia de difícil controle, mas não fez nenhum exame mais específico e nem genético para saber o que realmente aquele indivíduo tinha, né? O que essa pessoa tinha. E a gente fica dependendo desses exames até para trazer um conforto, né, para os pais. Não que vai mudar alguma coisa eu saber que ele tenha ou não, né? Porque o tratamento em si às vezes é muito parecido, mas traz um conforto bom. Agora pelo menos eu sei com quem que eu tô tentando lidar, né? E vamos junto, vamos procurar medicação adequada, tratamento correto, terapia.
Que pena. Painel. Pena. Mas bom, pelo mas menos acho Desculpa, atravessei. A droga de resgate é super importante. Nossa, né? a droga de resgate vai dar um caldo bom, porque isso daí é uma questão de saúde pública, não ter resgate no Brasil. A gente vai para fora do Brasil, a gente vê, e é urgente a gente ter. E aí existem questões envolvidas de estudo, porque a Anvisa quer que a gente faça um estudo classe 3. Como que você dá placebo e como que você dá o remédio para as famílias que estão ali com as pessoas tendo uma crise epilética prolongada. Não Gente, dá. espera só um pouquinho que eu acho que está voltando e aí vai tudo para o ar. Espera só um minutinho. Tá gravando, eu tô assistindo aqui, tá passando. Eu acho que agora pode continuar, desculpa. Então, doutora Dani, retomando a pergunta, se existe droga de resgate para essas crises prolongadas no SUS e se daria para incluir o Dravet no teste do pezinho ampliado. Bom, gente, eu acho que eu acabei falando, a gente se perdeu porque caiu e a gente achou que não caiu, mas eu vou só retomar para a gente fechar. A medicação de resgate, ela é uma medicação que tem que ser de uma outra maneira a administração dela. Ela não pode ser ou via oral, você tomar um comprimido, ou ser feita, por exemplo, numa sonda, como uma gastrostomia, porque é uma medicação que eu tenho que ter uma absorção muito rápida para que tenha, em segundos, uma eficácia. Então, a medicação de resgate, ela tem que ter uma tecnologia de absorção, seja sublingual, embaixo da língua, seja intranasal, ou seja via retal, porque todas essas regiões têm uma absorção rápida da medicação, que é o que eu preciso. Eu preciso driblar o trato gastrointestinal para poder ter uma ação rápida. E isso precisa de uma tecnologia. Fora do Brasil, isso é usado, e é uma questão de saúde pública, porque os pacientes, e aí a gente fala como médica, mas as pessoas que têm uma epilepsia, que tendem a ter crises prolongadas, elas precisam ter um plano de ação pragmático por escrito, orientado pelo médico que acompanha, e dentro desse plano de ação pragmático, as pessoas que têm crises epiléticas prolongadas, e a gente mapeia isso com o acompanhamento do diagnóstico, que nem a Regina acabou de compartilhar,
E nesse grupo de pessoas, você consegue determinar, olha, você precisa, se der, por exemplo, 3 minutos, que a sua crise, porque normalmente as crises epiléticas, elas são autolimitadas, elas têm começo, meio e fim. Se eu tiver uma falha desse mecanismo de autolimitado da crise epilética, você tem que fazer a medicação de resgate. A medicação de resgate é uma questão de saúde pública, porque se você não consegue, de maneira pragmática, interferir nesse curso, há um mecanismo de falha, né, de bloqueio da crise epilética, e acontece o que a Regina compartilhou com a gente, 1h30 de crise, 3 horas de crise, e falência realmente cardíaca, respiratória, e são coisas muito sérias e muito graves. Então, realmente, a medicação de resgate, ela é urgente, é uma questão que precisamos discutir, é uma questão de saúde pública, e isso sim interferiria no impacto da qualidade de vida, porque quanto mais esses indivíduos tivessem essa proteção de evitar crises muito prolongadas e o desfecho, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, nós teríamos uma melhora do follow-up, do acompanhamento desses indivíduos. Em relação ao diagnóstico, o teste do pezinho, ele tem uma técnica específica para alterações metabólicas endocrinológicas. Nós precisaríamos ter, por exemplo, como método de triagem, no caso, se não pudesse o exoma, um painel de epilepsia com as mutações mais específicas que teriam, por exemplo, essa situação que a Regina trouxe, de que tem remédios que não podem ser feitos, que podem, inclusive, piorar, agravar, ou, inclusive, gerar uma morbidade, uma mortalidade nesses indivíduos. Isso, sim, é saúde pública. Então, nesses casos, você colocar um exame, como pode ser um painel genético, pelo menos dessas mutações, que geram esses riscos para essas crianças e para esses indivíduos. Isso sim teria que ser feito de uma maneira urgente, porque isso impacta na vida dessas pessoas, né? Obrigada, Dani. Eu queria chamar agora a doutora Alice Mendonça, ela é bacharel em Direito, mãe do Henrique, que tem 22 anos, e que tem epilepsia desde a infância, né, pegando a fase escolar e até a fase adulta profissional. A Alice é conselheira tutelar. Eu gostaria que você falasse um pouco, Alice, do controle social, da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Está fechado? Abriu. Alice? Não. Não. Maria Alice, acho melhor você passar para a próxima e a Alice sair e entrar novamente. Tá bom. Então, eu vou chamar agora a senhora Débora Castellani, ela é engenheira, ela tem filhas gêmeas, né, gêmeas com 23 anos, que tem epilepsia, ela é integrante do grupo Mães de Epilepsia, e eu gostaria que ela falasse um pouco de educação, né, da inclusão da epilepsia na formação dos professores, como foi com as meninas dela, como ela sente esse problema da inclusão da criança com epilepsia. Débora? Bom dia a todas. Obrigada pela oportunidade de participar. Eu convivo com epilepsia há 14 anos. Como a Maria Alice falou, tenho gêmeas de 23 anos. E uma delas, há 14 anos, teve uma primeira crise. E eu não sabia direito o que era epilepsia, não tinha conhecimento, achei que era apenas uma convulsão e não dei muita atenção ao caso. Depois de 30 dias ela teve uma segunda crise, sim, levei numa neurologista, foi medicada e aí começou a nossa história com a epilepsia. Comecei a procurar, a aprender, a perguntar às médicas, e ela já estava na escola, claro, e um dia ela teve uma crise na escola, na aula de educação física,
E a irmã gêmea já tinha sido treinada por mim para ter o procedimento de quando a sua irmã tivesse uma crise. Então, elas estavam na quadra, praticando aula, jogando alguma coisa. Então, todo mundo foi em cima da Giovana e a Bianca, calmamente, elas tinham 10 anos provavelmente, foi afastando todo mundo. Por favor, se mantenham distante, que eu sei o que fazer. Me pega uma mochila, deitou a cabecinha da irmã, deixou ela de lado e foi acalmando, acalmando. E a professora que estava junto não sabia o que fazer. Não tinha nunca visto aquela cena, uma criança tendo uma convulsão, uma crise epilética, e não sabia o que fazer. Nenhuma criança sabia o que fazer, mas a minha filha sabia. Então, logo elas me ligaram, as professoras, fui para a escola, e ela já estava no ambulatório, e a coordenadora e uma enfermeira que não estava ali na hora elogiaram a minha outra filha, que atendeu prontamente, que socorreu direitinho a irmã, e disseram que não sabia o que fazer. Então, nesse momento, eu procurei literatura, levei um livrinho que era da ABE para a escola. Numa reunião com o coordenador e professoras, pude apresentar o livrinho e foi feito um pequeno treinamento, e todas as professoras sentiram essa necessidade de ter esse conhecimento. A maioria delas não sabia o que fazer. Então, a gente pôde distribuir literatura na classe para todas as professoras, funcionários, e o colégio começou a olhar com um olhar diferente. Depois nós mudamos de bairro, elas mudaram de escola, num outro colégio, e eu fiz o mesmo procedimento. Levei a literatura, conversei com a coordenadora, com as professoras que também não sabiam exatamente como proceder numa crise convulsiva, e a gente pôde divulgar. Como a Nívia já falou aqui, é necessário, e se possível, que se inclua na grade curricular da pedagogia um treinamento como esse. É muito necessário. As minhas filhas, com 23 anos, fizeram pedagogia, já são formadas, uma delas trabalham, e eu lembro muito bem que, quando elas eram pré-adolescentes, elas diziam que queriam ser professoras para poder ajudar as crianças como elas. Elas tiveram dificuldade na assimilação das matérias, lógico, e nos 2 colégios a gente foi muito bem assistida, tiveram uma atenção especial. Às vezes uma delas ficava nervosa porque tinha prova e ia fazer a prova como uma professora numa sala sozinha. Então a gente teve esse apoio, mas depois da gente ter divulgado nas escolas como tratar, como lidar. Eu aprendi muito sobre epilepsia no grupo Mães da Epilepsia. Aprendi muito mais com a Nívia Colim, o querido Eduardo, saudades dele. Aprendi muito mais com eles do que algumas médicas pelas quais a gente passou. Então, fazer parte do grupo de mães de epilepsia, a gente tem muito contato com outras mães, com médicas, como a doutora Dani. Queríamos ter, assim, milhares de doutora Danis na nossa comunidade, mas o que eu queria deixar aqui é um pedido à Câmara, um pedido aos legisladores que possam indicar a inclusão na grade curricular da pedagogia, o treinamento de atendimento quando uma criança, um adolescente tem uma crise na escola. Era essa minha história, minha palavra, e eu agradeço. Débora, respondendo a sua solicitação, infelizmente os vereadores não têm como interferir no currículo escolar, enfim, mas a gente pode fazer uma indicação para que os deputados e
enfim, coloquem isso porque de fato é muito importante. Sim, uma indicação na Secretaria da Educação, né? Eu gostaria de perguntar para a Débora, você falou que as suas duas filhas estão formadas, né? Você sentiu uma necessidade de mais tempo, de repente, para a realização do vestibular, assim, por essa questão da atenção? Você falou que as provas elas fizeram sozinhas. Para quem tem muita crise de ausência, eu noto um pedido que elas tenham mais tempo, não querem um conteúdo diferente, querem sim mais tempo, porque elas têm mais desligamentos, né? Você sentiu essa necessidade? Não senti a necessidade. Elas, terminando o ensino médio, imediatamente prestaram vestibular. Uma delas fez a FUVEST, a outra não quis fazer justamente por essa tensão, né, de concentração, de dificuldade de concentração, e elas prestaram em faculdades particulares, passaram assim de primeira, uma fez no Mackenzie, outra fez aqui na Unicid, mas eu não tive exatamente essa dificuldade no vestibular, porque uma delas não quis fazer, e a outra fez a primeira fase e falou, mãe, é muito difícil, muito difícil. E tem o nervoso, né? O nervoso. Então, a Giovana, que fez a FUVEST, sentiu muito nervoso, nem quis voltar. Maria Alice, posso fazer um complemento? Pode. Eu acredito que isso que você tocou no assunto, Maria Alice, não é só do vestibular. As pessoas com epilepsia, no geral, principalmente as que não têm as crises controladas, com um diagnóstico do neuropediatra ou do neurologista adulto, eu sei porque eu tenho 2 filhos, um com TDAH e o outro com epilepsia. O que tem TDAH é o mesmo médico, né, do que tem epilepsia, que é o neurologista. Todos os anos ele apresenta um laudo na Faculdade de Engenharia, que é uma das mais conceituadas aí do país, que é a FEI, para o TDAH, assim como as pessoas com epilepsia, ou provas diferenciadas. O Felipe teve fases em que as provas dele eram adaptadas para ele, porque com a epilepsia, como não acertávamos as medicações, e ele tinha todas as crises no sono, né, o diagnóstico de ponta onda contínua do sono, se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que o Felipe é um milagre. Então, ele não tinha o sono tranquilo, que restabelecia, que tinha o descanso. Então, e tudo que a gente aprende durante o dia, a gente memoriza no sono, né? Então, ele tinha muita dificuldade, a gente fez uma adaptação curricular para que as provas tinham o mesmo conteúdo dos colegas, nunca mudou o conteúdo, porém, a forma de avaliação era diferente. Então, se uma prova do colega tinha 10 perguntas, para ele, às vezes, tinha 5, ele ia. Só que aquela prova, em vez de valer 1 ponto, valia 2. Então, olha a importância, né? Então, não é que era facilitado, era adaptado. Isso tudo a gente também teve, eu fui vários anos, todos os anos eu ia na escola, eu juntava os professores, os coordenadores e explicava como deveria ser conduzido isso, para que os amigos não entendessem que isso era um privilégio do Felipe. Não, era um privilégio de quem não precisava dessa inclusão. Privilégio é você não precisar, porque você está dentro desse padrão de normalidade. Como um privilégio quem não precisa usar o óculos. Eu estou aqui com o meu, né? Se eu não usar o meu óculos, eu não vou enxergar de acordo. Então, eu tenho uma adaptação para eu enxergar bem. Então, no estudo é a mesma coisa. E isso é provado por lei, seja no terceiro, né, grau, que é a faculdade. Então, eles têm o direito ou de ter uma prova em outra sala, ou de ter mais tempo de prova, ou uma prova adaptada. Por isso que a gente, enquanto família, tem que falar, tem que ir atrás do diagnóstico e procurar. Porque às vezes as pessoas com receio de falar, mas eu vou precisar disso. Eu sei que eu sou neuropsicóloga, então tem casos em que eu ponho no laudo que a pessoa precisa de uma calculadora
que tem descalculia, ou quem tem dislexia precisa de alguém ler a prova para que ela faça. Então, isso faz parte, sim, das pessoas com epilepsia, e que nós precisamos de um laudo mais minucioso para ver o que é que causou essa epilepsia, de memória, ou se ela precisa, de fato, um aprendizado diferenciado. Sim, agora, para os concursos públicos não está incluído isso, né? No vestibular, se apresentar um laudo, os vestibulares já estão com tempo a mais. Até o Felipe fez, do ano passado para cá, tudo online, né? Até o Enem. Você tem que colocar isso como uma necessidade sua. É que nós não deixamos, porque como uma pandemia, para fazer esse vestibular adaptado, ele teria que ir presencial. Olha que absurdo. Quer dizer, todos os outros fizeram online, mas quando você adaptava para a realidade dele, tinha que ir presencial. Isso, ainda a gente estava entrando na pandemia, imagina o medo da gente, né? Então, nós abrimos mão do privilégio para poder ser online, entende? Mas já existe, sim. Você entra como adaptação e tem que apresentar laudo. Obrigada. Eu gostaria agora, então, de chamar a Alice, corrigindo, ela é bacharel em Direito, mãe do Henrique, com 22 anos, desde a infância, agora é um adulto, e ela trabalha no Conselho Tutelar, na verdade. Alice, por favor. Bom dia. Estão me ouvindo agora? Sim. Que bom. Pessoal, eu sou... Gente, travou de novo. Hoje tá... Não sei nem o que dizer. Nunca aconteceu isso. Nunca vi isso, meu Deus. Depois a gente edita e põe nas redes, né? Corta as interrupções. Deixa eu só ver aqui. Mas estou gostando, meninas. Vocês estão... Ok. Se quiser usar meu tempo para complementar o currículo da doutora, eu dei. Hoje eu dou risada disso. Luciana começou a falar. Da gravação, alguma notícia? Eu fui pôr uma blusa. Jesus, como na minha casa é gelado. Eu tô vendo gente sem blusa e como vocês estão aguentando. Aqui tá frio também, é só para mostrar a camiseta também, senão... Gente, que frio é esse? Ó, 2 blusas. Tô congelando. É que você é magrinha, né, Dani? Você pode pôr um monte de roupa por baixo que não tem problema. Agora, deixa de confusão. O baiano não acostuma com esse frio nem... Eu já ia falar o contrário, Regina, é que os gordinhos geralmente têm sustância, daí não fica com tanto frio. Magrinho não, só tem osso. Eu sou uma gordinha muito falsa, então. E provavelmente eu devo ter vindo da Bahia, eu não sei, porque eu tenho um frio absurdo e eu não gosto de frio, detesto frio. Bom, enquanto não dá... Regina, é o seguinte, eu já falei com o pessoal de Dravet, assim, vocês podem tramitar, vocês estão nos raros, entra com a Casa Hunter, o Dravet, as doenças raras têm uma tramitação de 40 dias no Ministério de Saúde. Inclui essa droga de resgate, entendeu? Vocês têm uma tramitação mais rápido. Vê essa história do estudo clínico, eu acho que vai ser desnecessário, porque não, é o ponto... Essa medicação de resgate está um problema, porque a manipulação não consegue. Não, mas tem. Vamos conversar depois, tá? Eu acho que nós precisamos. Porque, nossa, assim... seria ótimo a gente conseguir isso, porque
Eu não tenho mais, para você ter uma ideia. E eu tenho parentes que moram em Portugal e que sempre me mandavam. Agora não dá mais para comprar. Precisa ser um médico de lá. O médico de lá, ele passa uma receita e tem que ser neurologista. Não é mais fácil comprar lá fora, que nem era, né? Assim, então, não tem mais. Não consigo mais. O que eu tenho aqui é de gente que vai me trazendo, eu vou conseguindo clandestinamente, mas não tem mais. E o efeito do formulado, para alguns funciona. Para o Bernardo não funciona, né? Mas para algumas crianças funciona. Mas às vezes eu vejo que ele fala que fica gelatinoso e que não sei o que, mesmo dentro da validade, não é ok. Então, se a gente conseguir essa medicação de resgate, né, que é o diazepam, dazolam, ou bucal, ou retal, nossa, já vai ser ótimo, porque evita um hospital. Já voltou, Luciana? Não. Mas existe a conversa, Regina, assim, conversando com algumas mães, né? A Cláudia especificamente, a gente, filha já não... voltou, gente. Vamos continuar, por favor. Alice? Bom dia a todas. Meu nome é Alice, eu sou mãe do Henrique, que hoje está com 22 anos. Eu sou a mãe totalmente dependente do SUS, do grupo Mães da Epilepsia, dos amigos, das mães que me doam remédio. Então, assim, eu sou a mãe que mês tem um remédio de uma marca, outro mês tem um remédio de outra. Meu filho ficou máximo 10 meses sem crise. E eu sei que a dele ainda, eu acredito, como mãe, que a dele ainda não foi controlada, exatamente porque eu não consigo fazer o tratamento que ele precisa, que ele merece, né? Eu, como uma pessoa dependente do SUS, eu não tenho dinheiro para comprar esse monte de remédio que ele usa 3 medicamentos e várias vezes vem remédios diferentes. Eu noto que as convulsões acontecem quando eu troco os remédios, né? Não são os mesmos, realmente tem essa dificuldade, né? Então, assim, não só essa dificuldade, como a dificuldade das terapias complementares, né? Porque, infelizmente, a epilepsia traz algumas outras dificuldades para o Henrique, né? Dificuldades de aprendizado, exames que eu não consigo fazer. No SUS eu consigo um eletro a cada 6 meses. Já faz 1 ano que eu não passo por um neurologista, entendeu? Então, assim, eu comprei uma impressora muito boa para tirar cópia de receita para que a farmácia não veja que é cópia. Porque, às vezes, eu não tenho nem a receita para comprar o remédio quando eu preciso, né? Então, a gente passa por toda essa dificuldade. O acompanhamento psicológico, o laudo do Henrique, quem fez foi a Nívia. Eu tive porque eu não tinha mais. Eu tinha grandes problemas na escola e eu não tinha como... Quando eu ia justificar, quando eu ia conversar na escola, eu era uma mãe que estava tentando proteger um filho que dormia em aula, que era desatento. Então, assim, eu tive de buscar no Mães da Epilepsia um documento que mostrasse aos professores. E mesmo assim, a Nívia teve de ir à escola, conversar com os professores e explicar as dificuldades do Henrique. Porque quando eu explico para as pessoas algumas dificuldades que o Henrique tem, o Henrique é um menino lindão, não tem? Você olha para ele tem pose, não é porque meu filho é lindo. As pessoas não entendem o porquê o menino tão bonito, um homem tão bonito desse tamanho, tem dificuldades, tem um comportamento diferenciado de outros jovens na idade dele. Então, assim, ou eu estou protegendo, ou o Henrique é bobão, ou, assim, eu não consigo. Hoje eu tenho essa dificuldade para inseri-lo no mercado de trabalho, né? Ele tem a aparência de um adulto com um comportamento não tão adulto, né? E eu estou tendo grandes dificuldades. Então, eu passei por essa dificuldade quando ela era pequenininho. Ele fez o primário, eu fiz o primário também, porque eu tinha de fazer tudo em casa. Ele fez o ginásio, eu fiz o ginásio de novo, porque tudo que ele aprendia eu tinha de reensinar. Aí ele fez o colégio, eu tive de fazer o colégio de novo. O dia que ele falou que ia fazer uma faculdade, eu quase bati nele, porque eu falei, não consigo acompanhar tudo isso. Então, assim, não só isso, a gente tem... Você deixa de ser você começa a ser só a mãe do Henrique, as dificuldades do Henrique, aí você passa a ser uma pessoa chata, porque você só fala naquele assunto,
você só busca informações sobre aquele assunto, você só conversa, as pessoas se afastam porque não aguentam mais ouvir falar nesse assunto, né? E, como disse, o Mães da Epilepsia é o suporte que eu tenho. Graças a Deus, a igreja é o suporte que eu tenho, porque me dá amparo, me ajuda quando eu não tenho, me ajuda no abraço, me ajuda em dinheiro, me ajuda em tudo. Então, é a família hoje que eu tenho, a minha família da igreja. Porque da minha família, o Henrique nasceu com alguns problemas, o pai dele foi embora com 4 meses e até agora eu estou sozinha com ele. Sendo que a minha família é esse apoio aí, é o Mães da Epilepsia, é a minha igreja, são as pessoas que mais estão próximos da gente, né? E são pouquíssimas pessoas. Conto no dedo pessoas que me ajudam, que nos dão suporte para tudo isso, né? Com essa dificuldade. Eu estou agora, pouquíssimo tempo, eu prestei um concurso em 2019 e agora fui chamada e graças a Deus me colocaram, Deus encaminhou tudo. Hoje eu estou trabalhando no Conselho Tutelar. Eu não sou conselheira tutelar, mas estou trabalhando. E lá estou aprendendo muitas coisas, muitas coisas. Estou aprendendo que eu poderia ter usado o próprio Estado para me ajudar com dificuldades que eu tenho com o Estado, né? E eu não usei isso com o meu filho. Eu não sabia disso. Eu trabalhava em empresas que, quando meu filho ficava internado, eu tinha de ficar internada também. E ninguém gosta de ter um funcionário faltante. E por mais que você seja... O melhor lugar que você acha que você deixe seu filho numa escola particular, ou com pessoas que você pague para isso, quando você está longe dele, a sensação que dá é que você está deixando desprotegido. Quantas vezes eu liguei para o SAMU para pedir socorro e ouvi de um médico que, poxa vida, meu filho já tinha epilepsia há tanto tempo e eu não tinha aprendido a cuidar disso. Por que que eu não socorria meu filho? O SAMU não vem mais. Se eu ligar, o SAMU não vem. Eu faço o médico ficar, quando acontece, o Henrique só tem crises noturnas. E quando eu vejo que está muito diferente, está demorando muito, e eu ligo, faz tempo que eu não ligo, mas eu ligo, eles não vêm, e eu faço o médico ficar comigo, que eu falo para ele, você fica comigo porque é diferente, a crise está diferente. Diferente do quê? Não sei, está diferente. Eles não entendem que 1 minuto de crise para uma mãe que está socorrendo parece que são milhares de horas que a gente está ali, que a gente não sabe. Quantas vezes eu achei que meu filho ia morrer desde pequenininho, você vai socorrer e você fala, dessa ele não vai, não dá, não vai passar, não passa. E cada fase da vida dele, a crise tinha um retorno diferente, é tudo diferente. E eles têm essa mania de perguntar, a senhora não acostumou ainda? A senhora não sabe socorrer? A gente nunca vai acostumar com isso, é muito complicado. Por mais que você consiga socorrer, que você... assim, eu falei, ele tem crise, ele se recupera, ele fica com dor no corpo, mas eu fico... Parece que eu apanhei em relação a isso. Então, eu sou realmente dependente do SUS e gostaria muito, muito que os médicos, quando você fala para o médico que o seu filho não pode tomar tal remédio para vômito, doutor, se o senhor der esse remédio para o meu filho, ele vai convulsionar. Ele não acredita, e ele dá um remédio dentro lá do soro, o menino convulsiona, e você fala, não falei, doutor, que não podia dar? Então, assim, eles não confiam quando você fala, e quando você pede ajuda, ele acha que você já está suficientemente inteirada para você socorrer seu filho sozinho, né? Então, a gente precisa realmente levar conhecimento para eles e para todos na escola, é uma coisa bastante complicada de se viver, né? No dia a dia, tudo isso, né? Eu sei que o Henrique hoje tem algumas dificuldades por falta de tratamento adequado. Eu só socorro o Henrique, eu estou há 22 anos socorrendo na emergência, mas eu sei que ele necessita de um acompanhamento melhor, e eu não posso dar. Então, eu tenho de me conformar em dar o que eu posso, não em dar o que ele precisa, né? E é esse o apoio que a gente precisa, né? E a gente precisa usar, sim, o ECA, a gente precisa usar o Conselho Tutelar, o CMDCA, para que nos apoiem em relação a isso. Que hoje eu estou vendo que eu poderia ter tido mais ajuda e eu não tive. A gente passa a ser uma mãe pedinte, né? Fica um negócio muito chato, você precisar de dinheiro para remédio, você precisar de socorro, você precisar de um carro para socorrer seu filho, você não tem. Você passa a ser uma pessoa pedinte e, assim, às vezes fica até vergonhoso. As pessoas olham para você e falam, lá vem ela de novo.
Lá vem essa história de novo. Então, assim, é muito complicado. Você começa a autoestima do seu filho fica baixa, a sua autoestima fica baixa, você começa a se sentir menos de qualquer outra pessoa. Essa história de mãe, você é uma guerreira, é mentira. A gente não é guerreira nada, a gente faz o que a gente realmente precisa, mas por dentro a gente está lá quebradinho, né? É como se fosse um vidro blindex aí, que tem aquela películazinha, tá tudo quebrado e a películazinha tá segurando, né? Mas se rasgar aquela película em algum momento aí, que a gente não é de ferro, você desaba, você acaba, né? E você sabe que você não pode desabar porque seu filho precisa de você. Isso é independente de idade, né? O Henrique já teve 2, 3, 4, 10, agora está com 22, e eu sei que ele precisa de mim ainda, né? E a gente precisa de ajuda nesse sentido. O SUS é sensacional para um monte de coisa, mas um eletro a cada 6 meses é o máximo que eu consigo fazer dele, e às vezes o médico fala assim, mãe, não precisa mais fazer eletro porque vai dar a mesma coisa, né? Só que ele não sabe que o Henrique tem crise a cada 2 meses. Eu tenho um relatório de crises do Henrique a cada 2 meses, e eu não sei mais como é que está isso. Eu não sei se o cérebro dele hoje está da mesma forma de um ano atrás, que foi o último exame que ele fez. Então, assim, eu hoje vivo em oração, né? Que tudo esteja bem, e procurando dar a ele o que eu posso, dentro do que eu posso, dentro do que eu consigo, né? Mas a gente precisa de ajuda para que isso seja melhorado. Obrigada, Alice. Esperamos que todos esses projetos de lei que estão tramitando e mais alguns que serão necessários, com eles a gente consiga dar maior apoio às pessoas com epilepsia. Eu queria agora chamar a Cileide Lemos, ela é fisioterapeuta, mãe de um adolescente que tem epilepsia refratária, foi diagnosticado com 5 anos de idade. E no momento ela está vivendo essas mudanças da adolescência associada à epilepsia, todas as suas questões. Qual é para você, Cileide, a importância do olhar do educador também? Eu sei que a gente falou muito de educação, mas a gente acha sempre que é a base, né? Assim, a criança passa muito tempo na escola, por isso que a gente coloca essa importância, além do atendimento, o olhar do educador. O que você acha disso, Cileide? Bom dia. Primeiramente, obrigada por participar, né, pelo convite, por participar do encontro, do evento. Eu sou mãe do Cauã, ele tem 13 anos. Nós passamos já por algumas situações, e assim, diferente da maioria acho que de todas as mães que falaram, o Cauã, ele nunca teve uma crise generalizada. A epilepsia, ela veio chegando devagarzinho na nossa vida, não foi uma coisa tão fácil de diagnosticar, tão fácil de visualizar, porque o Cauã nunca teve o que a gente conhece como epilepsia, como, né, crises. Ele nunca chegou a ter uma generalizada, sempre foram crises parciais. E a primeira vez que alguém me relatou algo, né, diferente no Cauã, foi no ambiente escolar. Foi uma professora que falou, mãe, enquanto ele faz as atividades com as outras crianças, ele pula, ele se agita e ele pisca. E eu não consegui visualizar. Ela falou, mas ele pisca muito rápido. E eu sou da área da saúde, a primeira coisa que eu pensei, falei, deve ser alguma coisa oftalmológica. E aquilo se repetia, não foi só um episódio, ele tinha uns 4 anos de idade. E nisso, eu já terminei, passei em consultas, e passei em oftalmologista, passei em psicólogos, porque a pediatra levantou a hipótese de ser ansiedade, né? Só que como eu nunca tinha visualizado aquilo, passou. Até um dia onde ele estava realmente num ambiente que tinha mais crianças, né, no meio de uma atividade, eu visualizei o que a professora viu. Isso já tinha passado quase 1 ano após o primeiro relato. E ali, na hora que eu vi aqueles movimentos, eu falei, não, isso não é voluntário. Ele não conseguiria fazer esses movimentos tão rápidos de forma voluntária, mas ele continuava brincando. Então, era coisa assim que acontecia, parava e a brincadeira continuava, só que eu comecei a notar dali que aconteciam dezenas de vezes durante algumas situações, alguns gatilhos.
Então, apesar dele não ter uma generalizada, ele tinha crises durante todo o dia, provavelmente durante toda a noite, e mesmo nos exames era muito difícil fechar esse diagnóstico. E assim, o que eu gostaria de chamar atenção, além do que eu acho importante os professores conhecerem, entenderem, todas as... Não que eles não têm condições de diagnóstico, mas de identificar no meio de 30 crianças, que é o que geralmente eles têm, que aquela criança, ela está apresentando um comportamento diferente. O Cauã, além dessas parciais, ele já teve crises gelásticas, que são crises de risos. Então, às vezes, você vê ele rindo, para as outras crianças chega a ser alguma coisa até divertida. Só que assim, eu percebia que era um sorriso diferente, que era uma coisa mais estereotipada. Mas, às vezes, os professores não conseguem identificar, e às vezes ele chegava a tomar bronca, porque estava fazendo barulhos e movimentos que, para o professor, ele não conseguia identificar aquilo como algo neurológico, né? E eu acho importante, principalmente para essas pessoas que lidam com as crianças, conseguirem entender, além da epilepsia, do momento de uma crise convulsiva, de uma crise, né, generalizada, conseguirem ter esse olhar para essas situações onde nem sempre a criança apresenta esse padrão clássico de epilepsia, que é a generalizada. O Cauã, ele nunca perdeu a consciência durante a crise. Ele consegue saber o que está acontecendo. A gente já fez várias vezes esses testes, se você fala algo com ele durante a crise, no momento ele não consegue responder, mas em seguida ele te fala exatamente o que foi dito, em sequência de cores e números. Então, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, se ele tiver 1 minuto de crise, é 1 minuto que ele está vendo toda a angústia de todo mundo em volta, é 1 minuto que ele fica nervoso, porque ele tenta controlar aquilo, não é algo que ele... né, ele fica na luta contra aquele movimento involuntário, e ele não consegue. E medicações, nós já trocamos várias vezes, agora nessa última, né, doutora Dani, que a gente conseguiu um pouco mais de paz, faz 2 anos que ele não tem nada, não perdemos o controle das crises, percebemos sim que existem algumas alterações na parte pedagógica, tem época que ele está bem lento, que a gente consegue perceber que ele está com dificuldade de compreensão, de percepção, aí de repente passa, ele consegue acompanhar bem, né? Não precisa, não necessariamente um aluno que tire as melhores notas da sala, mas ele acompanha bem, aí de repente ele decai de novo, então a gente vive numa ruim, né? Com crises, às vezes controladas ou não, mas é uma montanha russa. E assim, é o que eu queria chamar atenção para isso, para essa percepção. Rê, você está querendo falar? Não, acho que não. Essa percepção de que, além das crises generalizadas, existem essas crises parciais e que precisa de um olhar, às vezes, de uma pessoa que lida com mais crianças, né, que possa encaminhar ou direcionar essa criança, que ele perceba um olhar diferenciado. Então é isso, meninas. Eu acho que o que eu tinha a falar sobre a minha história é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada, Cileide. Alguém quer complementar? Alguém mais quer falar? Nós ainda temos um tempinho. Poderia fazer um complemento aqui, Maria Alice? Lógico. Quando a Alice trouxe a fala de que nós avaliamos o Henrique, quando ela me procurou, o Henrique estava com 17 para 18 anos, e nós fizemos uma avaliação neuropsicológica, né? Outra coisa que nós não temos pelo SUS, a importância da avaliação neuropsicológica para a gente poder colocar no papel um laudo bem específico do que é que essa epilepsia está causando na vida dessa criança, desse adolescente, para que a gente consiga traduzir até para a família é extremamente importante. Porque, como ela disse, quem olha o Henrique é um deus grego, um homem lindo, alto, moreno, forte, e que no meio daquele ambiente escolar, quando ela
bem colocou, né, terceiro ano do ensino médio, parecia que não cabia naquela classe a compreensão, a falta de malícia, a falta de interação, porque ele começou a ser excluído. Então, quando eu faço as minhas avaliações, que eu vou à escola, eu vou como qualquer outra neuropsicólogo ou psicóloga que vá falar com a coordenação da importância de nós, eu sei que aí abrange um assunto que está nas mídias, né, mas a gente ter pessoas que agregam sentimentos que mobilizam a gente, enquanto pessoas, olha, essa pessoa precisa de um olhar diferenciado, e aí a gente fala de inclusão, um ano depois, né, hoje ele com 22 anos, que é a inclusão no trabalho, que as pessoas de epilepsia, com epilepsia, não têm leis nenhumas que garantem que ele é diferente sim, porque a epilepsia dele é de difícil controle, porque traz algumas consequências, e que nós não temos uma lei de cotas que inclua, por exemplo, esse menino lindo, de bom coração, esse menino esperto, esse menino afetuoso, um trabalho, todo mundo gostaria de trabalhar com o Henrique, só que ele não tem essa oportunidade, por quê? Porque vai numa dinâmica de grupo, não vai se colocar bem, porque não tem experiência, enfim. Então, nós precisamos parar para avaliar quais são as consequências que a epilepsia impacta no trabalho. Quando ele tem uma crise, ninguém vê, como a Alice trouxe. Ele tem crise dormindo. Como é que ele acorda? Depois de uma crise tônico-clônica generalizada, que eu já presenciei várias da Alice me mandar fotos, dele estar todo estourado porque caiu, porque se machucou, como é que ele vai trabalhar no dia seguinte? Então, ele tem que ter o direito de se restabelecer e voltar a trabalhar depois de um dia, 2 dias, fazer hora extra, não é assim? Ter um banco de horas, incluir em várias funções que não trazem risco a ele e ao próximo, né? Que a gente sabe que direção, né? Enfim, tudo que tem altura, as pessoas com epilepsia não podem, mas elas podem um monte de coisas. Então, a gente precisa desse olhar para a inclusão, porque a escola é o treino para o trabalho, porque a gente conviver com pessoas que precisam de um olhar diferenciado nos faz pessoas melhores, nos faz profissionais melhores, professores melhores, pais melhores, vizinhos melhores. Então, nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos pedindo direito de inclusão para a vida, que em países de primeiro mundo a gente não pede, já existe. Nós que somos retrógrados e não temos isso como um olhar necessário para o dia a dia. Não é pedir, como a Alice disse, ela não tem que pedir nada. Eu me coloquei à disposição porque acho que todo profissional também deveria ter uma parte social do seu atendimento, que me faz uma pessoa melhor. Não é que é o mãe da epilepsia, é a Nívia. E que se todo mundo fizer isso, seja na sua casa, na escola, na empresa, na igreja, teremos uma sociedade melhor, mais afetuosa. Porque quando eu precisar, eu também vou ter. Não é só quando eu precisar. Não espere precisar para pedir. Eu quero que todos abracem a nossa causa, que todos venham conosco para sentir a necessidade de qualquer momento. Qualquer um de nós precisa. Dani levantou a mão. Eu gostaria de enfatizar um pouquinho, foram faladas várias vezes aqui sobre a questão da epilepsia de difícil controle, né, a dificuldade do tratamento, e eu queria só pontuar a questão do custo efetivo de terapias específicas, né, de tratamentos específicos para epilepsia de difícil controle. Quando eu falo de epilepsia de difícil controle, existe um nome que a gente dá, que é uma epilepsia farmacoresistente, ou seja, uma epilepsia que somente com medicamentos ela não vai ter o controle adequado e a manutenção da qualidade de vida adequada. Daí a importância de se entender que da mesma maneira que o hipertenso, quando ele passa a ter
uma epilepsia de difícil controle, ele precisa ser ofertado às estratégias terapêuticas específicas de difícil controle. Dietas cetogênicas, os devices, que são os VNS, né, o estimulador do nervo vago, opções de avaliações cirúrgicas com neurocirurgiões especialistas em epilepsia. Eu acredito que as pessoas com epilepsia que acham, né, que algum médico, até as próprias famílias, olha, eu estou tomando 3 medicamentos, e meu filho está tomando 3 medicamentos ou mais, ele não tem o controle das crises, esses indivíduos deveriam ter garantido o acesso a um grupo especializado, né, de neurologistas, de neurofisiologistas, de neurologistas infantis e de cirurgiões, né, neurocirurgiões especializados em epilepsia. E tá tudo bem passar por essa avaliação e ver se realmente existe essa refratariedade, que isso é um outro problema técnico que a gente enfrenta, né, que é a pseudo-refratariedade, e depois disso, destratificado todo esse risco, né, que essas medidas terapêuticas sejam oferecidas e garantidas, né, para que sejam evitadas lesões de órgão-alvo, como a gente já conversou anteriormente, e que são estratégias terapêuticas específicas para epilepsias de difícil controle. O que a gente mais vê são pessoas com epilepsia de difícil controle tomando 5, 6 fármacos anticrise, e que, como o próprio nome diz, é uma epilepsia fármaco-resistente, não vai responder somente a medicamento. Esses indivíduos precisam ter um olhar com uma equidade do SUS que possa garantir o acesso, pelo menos, desses especialistas, para que haja um gerenciamento de estratégias terapêuticas para essas pessoas. Acho que essa era a grande mensagem que eu queria deixar aqui. Isso envolve medicação de resgate, que vocês discutiram muito bem, isso envolve dieta cetogênica, isso envolve equipe multidisciplinar, né, neuropsicólogas, psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, a questão da escola como um todo, o olhar da escola para as dificuldades, não só para as pessoas com epilepsia de difícil controle, mas também para as pessoas com epilepsia e que possam ter dificuldades em relação à aquisição de habilidades acadêmicas. Então, é uma situação séria, na minha opinião, é uma situação que o SUS e as políticas públicas precisam ter um olhar específico, como se tem para hipertensão arterial sistêmica. Acho que era isso que eu queria complementar. Obrigada, Dani. Eu agradeço imensamente a vereadora Cris Monteiro pela abertura dessa possibilidade de conversa. Agradeço a doutora Dani, que veio aqui, né, deu uma manhã pela causa. E essas mães maravilhosas do movimento do Mães na Epilepsia, a Nívia Colim movimenta um bando de gente, a gente sabe que ela dá colo para essas mães. E super obrigada por poder contar com vocês nessa luta, né? Sem parafrasear no Estamos de Olho, a gente ter esse bandão de mães junto fortalece muito a causa. Super obrigada. Luciana? Maria Alice, queria primeiro te agradecer pela oportunidade de estar junto nessa luta. Eu queria, em nome da vereadora Cris Monteiro, agradecer a doutora Dani, a todas as mães que estão aqui com a gente, colocar mais uma vez o mandato à disposição. Como a Cris disse no início, nós estamos com 3 projetos pelas pessoas com epilepsia tramitando na Câmara, e vamos ficar em cima para que isso seja aprovado o quanto antes, para ajudar todas essas pessoas. Queria propor aqui que esses encontros sejam bimestrais, que a gente possa fazer de 2 em 2 meses encontros para discutir, trazer e dar luz, né, para o problema, colocar no site da Câmara. Hoje nós tivemos vários problemas no site, mas isso não costuma acontecer. A gente vai até retransmitir esse evento um pouco mais tarde, completo. E aí, Maria Alice, eu não sei o que você acha, mas queria saber se a gente pode aí já começar a organizar um calendário para os próximos meses, um calendário bimestral de eventos, cada vez trazendo um tema, trazendo outras mães, enfim, para que a gente possa ouvir, dar luz e resolver o problema das pessoas com epilepsia na cidade de São Paulo.
Obrigada, Luciana. Podemos sim, vamos nos reunir e organizar isso. Daqui 2 meses a gente faz, então, agradeço, outro encontro. Talvez a primeira pauta que a gente possa trazer, que foi muito falada aqui, ou a segunda pauta, seja o trabalho, né? Então, vamos trazer o trabalho no próximo e a gente organiza a data e divulga nas redes sociais. Super obrigada. Muito bom. Então, em nome da vereadora Cris Monteiro, gostaria de agradecer a participação, a presença de todos e até o próximo encontro de epilepsia na cidade de São Paulo. Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, meninas. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todas. Beijo, gente, hoje nós tivemos muitos problemas, vocês não têm ideia.